Amigos e amigas, mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário pelos meus endereços eletrônicos. O canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, e temos também, eventualmente, o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Edição do Web Jornal do Paulo Maciel do meio de semana, quarta-feira, 4 de novembro de 2020, dia de São Carlos Borromeu, aliás, Carlos Borromeu, Santa Modesta e São Próculo. Estamos na Semana do Urbanismo. Na Igreja Católica Apostólica Romana é a 31ª Semana do Tempo Comum. A fase da Lua, que começou no dia 31 de outubro, é cheia. Hoje comemora-se o Dia do Inventor e também, nesta quarta, dia 4 de novembro, é o Dia do Oficial da Reserva. São essas as comemorações deste quarto dia do mês de novembro. Agora vamos aos indicadores econômicos. No fechamento dos negócios, na tarde de terça-feira, 3 de novembro de 2020. Vamos lá, então. Dia 3 de novembro, no fechamento do mercado financeiro em São Paulo, o dólar foi cotado em alta de 0,42% a R$ 5,76. A Bolsa Brasileira fechou em alta de 2,16%. O índice Ibovespa atingiu 95.979,71 pontos. O salário mínimo em vigor, R$ 1.045. Salário mínimo por hora, R$ 4,75 e por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, 2% ao ano. E a inflação dos últimos 12 meses, 3,14%, de acordo com o índice utilizado pelo Banco Central. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, a saca de 60 quilos do produto em grão. O Arábica Bebida Dura, R$ 472. Arábica Bebida Rio, R$ 370, 370. Conilon Bica Corrida, tipo 78, 386. Vamos a outras notícias no Web Jornal do Paulo Maciel de 4 de novembro de 2020. Acidente com morte em João Neiva, no noroeste do Espírito Santo. A batida entre um carro de passeio e outro veículo na BR-101 em João Neiva, no noroeste do Espírito Santo, deixou uma pessoa morta. Durante o momento do acidente, a pista foi interditada e liberada no meio da tarde desta terça-feira, dia 3 de novembro de 2020. Prevenção em escola São Roquense por causa de Covid. Na escola Davi Hold, em São Roque do Canaã, no noroeste do Espírito Santo, desde o dia 26 de outubro, as aulas estão suspensas, pois houve casos de 6 funcionários com Covid-19. Nenhum aluno foi infectado, mas as aulas foram suspensas por prevenção. Nos próximos dias, o aprendizado deve ser retomado presencialmente. A fiscalização verificou que todas as medidas do protocolo de segurança foram tomadas. O retorno deverá ocorrer no dia 10 de novembro. Queda de casos. Olha, o mês de outubro chegou ao fim com o registro de queda nos casos de Covid-19 na região norte do Espírito Santo. Mesmo assim, as autoridades estão preocupadas com uma possível segunda onda da disseminação da enfermidade. Tudo isso porque essa segunda onda acontece em países da Europa. Chances de emprego. Espírito Santo prorroga inscrições em processo seletivo para a área de saúde. Atenção aí, você que está procurando emprego e se enquadra nos quesitos exigidos.
A Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo prorrogou até o dia 5 de novembro. Portanto, até amanhã, 5 de novembro de 2020, o prazo de inscrição para os 3 editais de processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de níveis médio, técnico e superior para atuação em hospitais da rede e em setores administrativos da instituição. A seleção é para a formação de cadastro de reserva, com contratação em regime temporário em todas as regiões do Espírito Santo e visa atender a necessidades de excepcional interesse público da Secretaria. Inscrições abertas e você pode fazer eletronicamente por meio do site www.selecal.es.gov.br e podem ser feitas até às 11h59 do dia 5 de novembro de 2020, observado o fuso horário de Brasília. Há vagas para médicos de diversas especialidades, como alergista, anestesista, tem mais ainda, deixa eu ver aqui, cardiologista, angiologista, isso mesmo, cirurgião plástico, cirurgião pediátrico, dermatologista, médico do trabalho, endocrinologista, oftalmologista, urologista, entre outras especialidades. O salário começa em R$ 5.019 mais 58 centavos e vai até R$ 10.039,17. Também há vagas para outros profissionais de nível superior, como arquiteto, assistente social, biólogo, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletricista, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, entre outros. Para os cargos de nível superior, os salários variam entre R$ 2.299,56 até R$ 4.599,12. Já para os cargos de níveis médio e técnico, há vagas para assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, motorista, técnico de enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. Os salários variam de R$ 1.148 a R$ 2.362,15. Informações pelo e-mail. Atenção, tem um e-mail aí, ascom@saude.es.gov.br. Jovem morto em bairro vilavelhense. É a violência urbana que, infelizmente, nós temos que comentar, temos que trazer à baila. Até mesmo, eu sempre falo aqui, é bom que a gente traga a notícia para que as pessoas se previnam e saibam o que está ocorrendo na área de segurança pública ou insegurança pública. Jovem morto em bairro de Vila Velha, na região metropolitana do Espírito Santo. Em Vila Velha, um jovem deu carona à mãe e acabou assassinado com um tiro no peito na região do bairro Gaivotas nesta terça-feira, 3 de novembro de 2020. A vítima foi o motociclista Yuri Rangel Marinho, de 22 anos. A moto ficou caída na via pública. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal, o DML, de Vitória, e posteriormente deveria ser liberado. E um jovem recebe bala perdida e também morre. Meu Deus do céu, mais um jovem. Só que esse outro foi de bala perdida. Um jovem baleado no bairro Resistência, em Vitória, a capital do Espírito Santo, na segunda-feira, 2 de novembro de 2020, foi internado, mas não resistiu e morreu na terça-feira, dia 3. Ele tinha 23 anos de idade. A mãe lamentou a morte do filho, dizendo que teria sido apenas uma bala que o atingiu e perfurou o pulmão. É a segunda vítima letal dessa ocorrência no bairro Resistência, pois um outro jovem de apenas 17 anos morreu no local, na madrugada, pouco depois da 0 hora. Minha nossa, dois jovens, hein? Um de 17
e outro de 23 anos. Meu Deus do céu. Puxa vida. Nossos pêsames à família, né? As duas famílias, no caso. Desinteresse da população leva a escola a ter um aluno só em sala de aula. Meu Deus. Olha, eu não vejo outra coisa que não desinteresse. Não é possível que é medo de Covid-19. Não é possível, gente. Um aluno somente na escola? Ah, isso eu posso interpretar como desinteresse. Me desculpem. Poxa, uma escola estadual de 120 alunos teve apenas um estudante voltando para o ensino fundamental presencial em Linhares, no norte do Espírito Santo, é o município vizinho aqui de Colatina, nesta terça-feira, dia 3 de novembro de 2020. Olha, eu fiquei até solidário ao garotinho que foi à aula. Puxa vida, um estudante somente na sala de aula? Que medo é esse, gente? Que temor é esse? Puxa vida, eu me solidarizo com você, aluninho aí que compareceu à escola de Linhares e que tem 120 alunos e somente um esteve lá. A professora disse que é muito triste ver a sala com apenas um aluno, né? A sala praticamente vazia. A alegria do professor é ver a sala cheia, disse ela. A expectativa é de que haja uma volta gradativa nos próximos dias, a partir do momento em que os pais passem a ter mais confiança na segurança do ambiente escolar. Todas as escolas estão adotando medidas de biossegurança para evitar a transmissão do novo coronavírus. A superintendente regional de educação, Leila Rodrigues, disse que o objetivo é que os estudantes não percam o vínculo com as escolas. Mas pelo jeito aí, olha, estão perdendo o vínculo. De 120 alunos, apenas um, gente, compareceu, um estudante solitário numa escola que tem 120 alunos. Mais uma vez, minha solidariedade a vocês, professores, e a você também, querido aluno, que teve interesse, que sentiu saudade da sua escola e que confiou nas medidas de biossegurança. Drogas e armas em Linhares agora. Atenção, atenção, olha aí. No bairro Aviso, em Linhares, a polícia encontrou numa residência em construção uma escopeta, além de drogas e balança de precisão. E homicídio de jovem em Pinheiros. Em Pinheiros, um adolescente foi morto. Meu Deus! Olha, enquanto a escola está vazia, apenas um aluno, jovens por aí morrendo. Foi no bairro Pinheirinho. Havia 7 projéteis perto do corpo do jovem de 15 anos. 15 anos de idade. A Polícia Civil do Espírito Santo está investigando e não tem pistas ainda sobre o autor do homicídio. Vamos lá, agora tem mais informações, estão muitas informações. Deixa eu ver se eu saio da agenda policial, da editoria de polícia, eu vou falar sobre o sinal digital do SBT em Colatina. Olha, TV aberta aqui em Colatina não tinha o sinal digital do SBT TV Tribuna. Mas agora está tendo aqui em Colatina, cidade com 123.400 habitantes, segundo o censo 2020 do IBGE. Vamos falar sobre essa informação. A TV Tribuna SBT está sendo captada com sinal digital no canal 7.1 em Colatina, no antigo local da TV Sim. Dias atrás, a TV Band também era sintonizada de forma digital no canal, se não me engano, 10. Mas não aparece mais. Vamos aguardar para que a TV Tribuna SBT permaneça, né? Porque a Band entrou, mas depois desapareceu. Vamos esperar que a TV Tribuna SBT, que é um canal muito popular, não desapareça e permaneça. Já a TV Sim, que estava no canal 7.1, agora está no 16.1. Pesquisa de preços.
Vamos lá, eu comprei amendoim branco colibri, 500 gramas. Olha, eu faço minhas compras e pego o cupom fiscal, registro aqui no meu web jornal para mostrar a vocês como estão os preços aqui no mercado colatinense. Então vamos lá. Comprei amendoim branco colibri, 500 gramas, por R$ 4,99. Foi no supermercado Gobete, Rua Adamastor, Salvador, 473, em frente à estação rodoviária Alderico Tedoldi, tá bom? Então foi o preço mais em conta que eu encontrei. 500 gramas do amendoim branco, R$ 4,99. Olha, no estado do Espírito Santo, de janeiro a agosto, você sabe ou quer saber quantos veículos foram roubados ou furtados? Eu vou falar. Eu vou falar porque quase 5.700 veículos furtados ou roubados. Gente, é muito veículo. Pelo amor de Deus. Quase 5.700. Vou falar o número exato. Vou falar já. Então vamos lá, vamos à notícia. De janeiro a agosto de 2020, no estado do Espírito Santo, 5.684 carros foram roubados e ou furtados. O especialista em segurança Tiago Andrade informou que os crimes contra o patrimônio tiveram um aumento significativo neste ano em relação ao ano passado. Segundo ele, os criminosos aproveitam-se do momento de fragilidade da pandemia para cometer as ilegalidades. Muitas vítimas acabaram até colocando dados pessoais e do veículo na internet. A pessoa é roubada ou furtada, coloca os dados para ver se alguém encontrou, né? Eu acho que é um modo até natural de se divulgar e ter retorno. Só que há criminosos que captam essas informações e chegam até a entrar em contato com a vítima para negociar o veículo. Vê se pode. O próprio criminoso que roubou entra em contato. Minha nossa. Para os roubos sem violência, a pena é considerada leve. Somente quando há violência, o artigo 157 do Código Penal prevê penas de 4 a 10 anos. Agora vamos falar do teste do pezinho. Olha, o teste do pezinho evita muitas doenças futuras que pode atingir o indivíduo. Então tem que ser feito o teste do pezinho. Do 3º ao 5º dia de vida, a criança deve ser submetida ao teste do pezinho. Ele detecta mais de 50 doenças no bebê. Muitas dessas crianças adoecem porque os pais não levaram os filhos para o procedimento. Quem não faz nos primeiros dias do nascimento pode fazer posteriormente, mas a garantia do resultado não é fidedigna, segundo informa um especialista em saúde infantil. Então, o mais correto, o mais garantido é fazer no início, até o 5º dia, gente, porque não há garantia, né, ao fazer o teste após esse período. Há uma campanha, inclusive, para se ampliar esse exame, conscientizando os pais, profissionais de saúde e autoridades. Agora, vamos falar aqui, eu falei do bairro Resistência, falei, né? Pois é, eu tenho essa notícia sobre a primeira morte, né? No bairro Resistência, um jovem de 17 anos morreu ao ser alvejado com disparos de arma de fogo. E um outro jovem de 23, que estava junto ao colega, escapou com vida, mas eu já informei que eu obtive uma notícia mais atualizada e esse jovem de 23 também morreu. Meu Deus do céu, não é fácil, né? O que sobreviveu é que seria alvo dos criminosos, que seriam do bairro Andorinhas. Muitos tiros foram disparados e 3 atingiram a vítima letal, que teria sido assassinado por engano, pois o alvo seria o outro jovem que estava ao seu lado. Então, são informações às vezes desencontradas, mas é o que nos passa a imprensa da capital. Mãe e filha assaltadas na Grande Vitória. Olha, outra violência urbana. No bairro Novo México, em Vila Velha, na região metropolitana do Espírito Santo, 2 mulheres foram assaltadas por um homem e uma mulher. Um casal, um homem e uma mulher no mundo do crime. Picardia uma coisa dessa, né? Mulher também participando do crime. Enquanto tem muita campanha em favor da mulher,
Eu acho que ninguém vê essa coisa também, que tem muita mulher também participando do mundo do crime. As vítimas eram a mãe e a filha. Puxa vida, hein? Sendo que a filha entrou em desespero. Os assaltantes estavam com aparência de drogados. As vítimas iam para entrar no veículo da família quando aconteceu o crime. Elas ligaram para a polícia, posteriormente, que fizeram a rastreabilidade do carro. Os jovens assaltantes, uma moça e um rapaz, foram, enfim, encontrados e detidos, pois a polícia agiu de forma célere. O casal de desviados da lei já tinha passagens anteriores pelos escaninhos da polícia. Olha aí. Tá vendo? Não é a primeira vez, é reincidente o casal. Puxa vida, hein? Ainda bem que os dois foram localizados. Mas é picardia. A pessoa, mãe sai com a filha, vai entrar no veículo, vem um casal drogado. Ainda bem que não houve nada assim de mais trágico. Explosão e incêndio em Vitória. Olha, um andar inteiro foi interditado após a explosão e incêndio num condomínio do bairro Jardim Camburi, em Vitória, capital do Espírito Santo, na segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020. O dono do apartamento onde ocorreu a explosão saiu ferido, pegou seu carro e se distanciou. Depois ele foi encontrado morto, tendo aparentemente suicidado. Meu Deus do céu. Que coisa! E um jovem toca fogo na casa. Aliás, foi uma jovem, uma mulher. Uma jovem teria tocado fogo na própria casa em uma cidade do Espírito Santo. Ela foi detida e levada para a delegacia. Minha Nossa Senhora, muita coisa ruim acontecendo. Aqui nós não estamos só para falar de coisa ruim, mas são fatos que nós precisamos divulgar para que todos fiquem, olha, de antena ligada. Hoje em dia não é possível ficar tranquilo numa rede como se nada estivesse acontecendo. Nós temos que estar sempre em sinal de alerta. Vamos amenizar aqui? Vamos falar do Verdão, o Palmeiras? Porque aqui no Espírito Santo tem torcedores do Palmeiras. Tempos atrás, a maioria dos torcedores de clubes grandes, de clubes de cidades grandes, eram torcedores de times do Rio. Agora não, agora tem muitos torcedores de times paulistas. Eu mesmo, meu segundo time é o Palmeiras. Primeiro time é o Flamengo. O segundo time é o Palmeiras. Então, quando o Flamengo está ruim, eu deixo de usar a camisa do Flamengo e pego a do Palmeiras, que, no caso aí, ganhou de goleada. Então, quando o Flamengo está bem, eu uso a camisa do Flamengo. Vamos lá, Palmeiras goleia o Atlético Mineiro com a presença do novo técnico no estádio. Com o novo técnico, o português Abel Ferreira, presente nos camarotes do Allianz Parque, em São Paulo, o Palmeiras superou o Atlético Mineiro por 3-0 na segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020, dia de finados. Foi pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O interino Andrei Lopes deixou o Verdão mais ajustado para o treinador titular, com 4 vitórias em 5 jogos sob seu comando. Com o resultado, o Verdão segue na 7ª posição, com 28 pontos em 18 partidas. Já o Galo, que podia alcançar a liderança da competição, permanece no 3º lugar com 32 pontos. Parabéns, parabéns ao Verdão, né? O Verdão, inclusive, vai voltar a campo no Allianz Parque na quinta-feira. Amanhã, dia 5 de novembro, pelas 8ª de final da Copa do Brasil. E no domingo, dia 8, contra o Vasco da Gama, em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Sem compromissos no meio de semana, o Atlético Mineiro recebe o Flamengo no Mineirão, em Belo Horizonte, no domingo, dia 8. Então, Mengão vai jogar contra o Atlético em Belo Horizonte, domingo. Olha, gente, vamos falar sobre AVC, acidente vascular cerebral, porque
Nós tivemos aí a morte do Tom Veiga, aos 47 anos, causada por um AVC. Então, sempre chama a atenção quando uma pessoa famosa e jovem, né? 47 anos não é tão jovem, mas é jovem. Meia idade, não é idade de morte ainda, né? Então, vamos falar sobre o AVC. O médico cardiologista e intensivista Eduardo Castro disse que o consumo de cigarros, tabagismo, tem grandes possibilidades de causar aneurisma e consequente AVC, o acidente vascular cerebral. O AVC pode ser isquêmico e hemorrágico, este último causado por aneurisma ou hipertensão. O isquêmico tem relação com obesidade, problemas do sono, entre outros fatores. O tema veio à baila após a morte do ator Tom Veiga, aos 47 anos, por AVC hemorrágico. Pastor assassinado na Grande Vitória. Meu Deus do céu. Gente, quanto crime na região metropolitana do Espírito Santo. Um pastor foi assassinado no bairro Itacibá, em Cariacica, na Grande Vitória, na segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020. Epaminondas Correia, é o nome do pastor, Epaminondas Correia, foi morto com um tiro na cabeça perto da agência dos Correios. A vítima foi alvejada por arma de fogo por um casal, um homem e uma mulher, que fugiu em seguida. O celular do religioso não foi encontrado. A ocorrência foi registrada no período noturno. Capixaba pede auxílio emergencial e agora faz doação para candidatos. Olha, essa notícia repercutiu muito no Bom Dia Espírito Santo. Muitos cidadãos espírito-santenses, 750, olha o número, muitos cidadãos espírito-santenses, 750, que se cadastraram para receber o auxílio emergencial do governo federal, do governo do presidente Bolsonaro. Quer dizer, o pessoal foi lá, se cadastrou, e esses mesmos que se cadastraram fizeram doações para candidatos nas eleições deste ano, aqui no Espírito Santo. É uma situação que está sendo investigada. 2 beneficiárias da Serra doaram 2 carros. Olha só, beneficiárias do auxílio, hein? Doaram 2 carros no valor de 31 mil para candidatos fazerem campanha. A doação não é ilegal, segundo informou a reportagem, mas acende o alerta das autoridades, pois o auxílio emergencial é para pessoas que não têm renda, não têm recursos para se manter. E como é que faz doação? Difícil, né, gente? Coisa de Brasil. Vamos ver se as autoridades vão agir para esclarecer isso aí. Naufrágio com um desaparecido no Espírito Santo. Um naufrágio aconteceu nas águas do mar em Guarapari. No domingo, dia 1º de novembro de 2020, um homem está desaparecido. O rebocador seguia do Espírito Santo para o estado do Rio de Janeiro. 2 homens foram resgatados bastante debilitados e foram levados para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória, capital do Espírito Santo. O rebocador afundou, mas o chefe de máquinas teve mais dificuldades para deixar a embarcação e saiu por último. Depois do naufrágio, o homem não foi mais localizado, segundo as informações iniciais. Havia ventos muito fortes no dia do desastre. A embarcação teria batido numa rocha em meio a fortes correntezas e ventania. Minha nossa, né? Até o fechamento desta edição do Web Jornal do Paulo Maciel, de quarta-feira, 4 de novembro de 2020, não havia informação sobre o encontro desse desaparecido. Infelizmente, né, até o fechamento, não havia informação sobre o encontro desse homem. Vamos torcer e rezar para que ele seja encontrado e com vida, né? Agora eu quero fazer uma errata. Errata, para quem não sabe, é um conserto de algo que eu fiz errado. Então, na edição anterior do Web Jornal do Paulo Maciel, a edição da terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, eu disse que a atual Constituição brasileira foi produzida em 1998. Errou! Eu falei de forma errônea, pois a data correta é 1988. Eu falei 1998, mas
A data correta é 1988, ou seja, há 32 anos. Inclusive, eu estive em Brasília na época da Assembleia Nacional Constituinte. Então, muitos brasileiros defendem uma nova Constituição, pois esta existente é muito detalhista e, para muitos, não é eficiente. Não tem muita eficácia, porque tudo que está escrito lá não é cumprido. Eleição norte-americana, vamos falar sobre a eleição norte-americana agora. Olha, ontem foi o dia da eleição nos Estados Unidos, na terça-feira, dia 3 de novembro de 2020. A votação para presidente da República mostra a disputa entre o atual mandatário, Donald Trump, do Partido Republicano, e Joe Biden, do Partido Democrata. O pleito estadunidense ele é diferente da forma como acontece no Brasil, pois lá o número de delegados partidários, que são 538, tem um peso maior nos estados do que os próprios eleitores. O candidato que obtiver, por exemplo, 270 delegados ganha a eleição. Há 50 estados, sendo que a Flórida tem um grande número de delegados que influem no resultado final. Nesse local, Biden investiu, olha, na campanha, 7 milhões de dólares. Ele investiu mais do que Trump. Biden investiu 7 milhões e Trump 2 milhões de dólares na campanha. Há muitos hispânicos na região da Califórnia. Vamos agora da Flórida, né? Da região da Flórida. Vamos agora a outra informação aqui sobre vacinação, hein? Vacinação prevista para a Covid-19. Vamos ver o que tem de informação do governo, qual a previsão dessa vacinação. A Fiocruz espera que a vacinação contra a Covid-19 comece até o mês de março de 2021. Então vamos à notícia completa. Deixa eu ver, é uma notícia, deixa eu ver de onde que vem a notícia. Notícia até muito longa, é da Agência Brasil. Vou fazer um resumo dela para vocês, para que a gente possa ter uma ideia de quando há a previsão de início do processo de imunização. A presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Nízia Trindade, espera que comece até março do ano que vem a imunização contra a Covid-19 com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. A Fiocruz assinou um acordo em agosto para transferência de tecnologia e produção dessa vacina no Brasil. Segundo Nízia, a produção deve começar entre janeiro e fevereiro. Vamos ver o que ela disse textualmente. A expectativa é de que se possa encaminhar todo o processo da vacina, que precisa ter uma validação da pesquisa. É um processo muito sério. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Entre os meses de janeiro e fevereiro, ela prevê que possa ser iniciada a produção. Todo o trabalho acompanhado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E assim, há esperança de que no primeiro trimestre de 2021 haja o início do processo de imunização, como um dos instrumentos importantes para lidar com essa pandemia. Olha, então, previsão até março, hein, gente? Ela destacou que a vacina é fundamental, mas é uma das ações de saúde pública que a Fiocruz vem desenvolvendo. Primeiro, ela disse que é importante a vacina como instrumento de saúde pública e a importância que o mundo tenha até mesmo mais de uma vacina, dadas as condições dessa doença, em que há ainda tantas perguntas sem respostas. A presidente da Fiocruz explicou que o acordo com a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca define uma encomenda tecnológica, assegurando ao Brasil 100 milhões de doses de vacina no primeiro semestre de 2021, que é fruto de uma prospecção realizada na Fiocruz pela Secretaria de Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde
e de uma ação interministerial que culminou com o encaminhamento de uma medida provisória pela Presidência da República, no caso, pelo presidente Jair Bolsonaro, para o Congresso Nacional. Ela chamou a atenção ainda para a transferência de tecnologia para o Brasil. Significa, olha só, a nacionalização desta vacina, que será integralmente produzida por Biomanguinhos Fiocruz. Isso ocorrerá a partir do segundo semestre de 2021. É mais um importante desenvolvimento da ciência brasileira e da Fiocruz, observou. Então, até março é a previsão. Vamos aguardar, porque ainda é previsão. Não temos ainda vacina pronta, tá bom? Mas a expectativa é boa. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna de domingo. Eu não falei as manchetes aqui ontem, então vamos lá. Manchetes do jornal impresso A Tribuna é o único jornal do Espírito Santo que tem circulação diária nas bancas de forma impressa. Manchetes de capa. Circuito das Montanhas vira novo point em Guarapari. Briga entre irmãos é saudável? Não sei não. Eu acho que eu nunca briguei com meus irmãos, não. Não, briga, né? Sair no tapa não teve, não. Pode ter uma briguinha assim de xingamento. Eu não acho que nem xingamento teve na minha família. Pode ser alguma situação de ficar zangado um com o outro, isso pode sim. Né? Mas a briga entre irmãos é saudável? A pergunta do jornal impresso à Tribuna. Desafios dos pais é ensinar as crianças a ter educação digital. Pacientes tomam até 20 pílulas por dia para ter mais disposição e saúde. Meu Deus, quantas pílulas, hein? Consumo de suplementos alimentares com vitaminas, proteínas e minerais está aumentando. Além de pílulas, os nutrientes podem ser encontrados em forma de sorvete e até chiclete. Fonte Grande, mercado de obras de arte fica mais valorizado e registra aumento de procura na pandemia. Mundo digital, é preciso tomar cuidado ao acessar contas bancárias de forma online. Olha, computador, celular, você tem que tomar cuidado em qualquer situação, não é só conta bancária não. Em tudo você tem que tomar cuidado, e-mail, sites que você clica, tudo. Coluna Estadão. Enquanto Bolsonaro vê fim da pandemia, secretários de saúde do país temem uma segunda onda. Até em família, o uso de alimentos orgânicos deixa as crianças livres de agrotóxicos e com mais saúde. Lições valiosas do fracasso. AT2. Cristiane desistiu de sonho por um relacionamento que não foi adiante, mas deu a volta por cima e hoje é dona de loja, casada e tem filhos, cão e gato. Tem até uma fotografia de capa aqui. Alagamentos e queda de barreiras fecham rodovias. Ideias para melhorar a renda na aposentadoria sem sair de casa. Rosalie faz bonecas e roupas de crochê. É uma legenda de foto de capa. Empregos em lojas atraem até advogados, professores e administradores. Agora vamos falar sobre o servidor público, que foi homenageado, todo servidor público foi homenageado no mês passado. O dia do servidor foi 28 de outubro. Estamos em novembro, mas ainda é importante a gente falar do servidor público, porque houve uma comemoração que passou praticamente batida no Palácio do Planalto. Quase ninguém falou sobre isso, sobre esse assunto. Então vamos falar aqui, porque o servidor é importante, gente, né? Por mais que se critique o serviço público, há muita crítica ao serviço público e às regalias que o serviço público, que o servidor público de um modo geral tem, mas nós temos que falar. Vamos à informação aqui. O servidor público é todo aquele empregado de uma administração estatal. Engloba os funcionários que mantêm vínculo empregatício com o Estado e seu pagamento provém da arrecadação pública de impostos. Para lembrar a data, foi realizada recentemente uma cerimônia no Palácio do Planalto que contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, e ministros. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, destacou a importância do trabalho do servidor público e lembrou que só na Presidência da República existem 3.323 funcionários que se dedicam ao trabalho,
são servidores que dão suporte ao exercício da Presidência da República, da Vice-Presidência, aos ministérios do Palácio do Planalto e, em consequência, a toda a administração pública federal. São homens e mulheres, muitos já há alguns anos na presidência, que se dedicam com muito comprometimento, disse o ministro. O presidente Jair Bolsonaro também agradeceu o empenho e a dedicação dos servidores públicos. Ele disse textualmente: jamais nós poderemos sonhar com um governo de sucesso se não estivessem ao nosso lado brasileiros realmente preocupados, interessados e prontos para se dedicarem cada vez mais pelas políticas de Estado. Dulcileide Gonçalves de Aquino Soares faz parte dessa lista de 3.323 servidores públicos que trabalham na Presidência da República. Há 30 anos na presidência, atualmente exerce a função de assistente na Subsecretaria de Imprensa, a SECOM, da Presidência da República. Olha, puxa vida, em quanto tempo? Décadas no serviço público, né? Deve estar executando um bom trabalho, já que permanece. Prêmio de 22 milhões da Mega Sena nesta quarta-feira. Olha aí, vamos falar sobre a Mega Sena. No último teste, saiu apenas a faixa principal, saiu apenas para um ganhador, hein, que levou 53 milhões. 22 milhões é nesta quarta, mas no último teste, que foi no sábado, uma aposta levou 53 milhões. Né? E a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que acontece na noite desta quarta-feira, 4 de novembro de 2020, a previsão é de 22 milhões na faixa principal, que é a faixa das 6 dezenas. O teste desta quarta-feira é o de número 2.315. Boa sorte a você que gosta de jogar na Mega Sena. Agora vamos falar de manchetes do jornal impresso A Tribuna de segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020. Eu falei antes do domingo, agora da segunda-feira. Manchetes de capa: morre ator que interpretava o Louro José. Construção de novos prédios vai criar 4.000 empregos. Vagas de trabalho vão desde engenheiros e arquitetos e auxiliares de obras para trabalhar na Grande Vitória e em outras cidades do estado. Salário deve variar de 2.000 a 12.000. Fla vacila e leva goleada. Superlotação e falta de máscara em ônibus. Casal de idosos feito refém por 6 horas e ameaçado de morte por inquilino. AT2. Desafio de viver o primeiro palhaço e Jesus negros. Comércio em horário especial hoje. Guarda vai monitorar visitas em cemitérios. Bem, o jornal de segunda-feira, né? Agora vamos falar mais uma vez sobre a eleição dos Estados Unidos. Olha, neste ano, os Estados Unidos realizam as novas eleições presidenciais. A disputa em que o atual presidente, o republicano Donald Trump, tenta a reeleição contra o democrata Joe Biden tem influência global pelo domínio político e econômico do país na geopolítica mundial. A votação está marcada, né, foi marcada para ontem, dia 3 de novembro de 2020. O pleito desperta dúvidas pelas regras diferentes daquelas adotadas em outros países, inclusive do Brasil. Para entender as eleições dos Estados Unidos, é preciso compreender o sistema político. Assim como o Brasil, trata-se de uma federação, mas lá os estados têm prerrogativas e poderes muito maiores. A organização da federação é definida pela Constituição, que tem 7 artigos divididos em seções, além das primeiras 10 emendas que constituem a Carta de Direitos. As eleições dos estados não ocorrem conjuntamente, podendo ser em biênios diferentes. Eu já falei sobre isso, a eleição aconteceu na terça-feira e os resultados já vamos saber no decorrer dos dias, porque o que importa lá são o número de delegados por estado. Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Agora vamos falar sobre religião, porque o meu web jornal do Paulo Maciel é um jornal eclético. Aqui nós temos de tudo, todo tipo de informação. E eu estava vendo o canal da TV Canção Nova e gosto muito
das aulas do professor Felipe Aquino, que é um físico e também professor de História da Igreja e escritor. Então ele é muito didático e passa informações importantíssimas para os cristãos. Então ele estava falando sobre o pecado original, que muita gente não entende. Por que tem o pecado original? Tem gente que nem acredita no pecado original. Então vamos às explicações do professor Felipe Aquino. O pecado original não é pecado de culpa, é pecado de carência. Carência de quê? Carência da graça de Deus. Nossos pais perderam a graça e nós nascemos sem ela. Adão e Eva, nossos primeiros pais, disseram não a Deus. E, portanto, nós nascemos fora do céu, fora do paraíso. A partir do momento em que os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. O filho de escravo é escravo. O filho de rei é príncipe. Nós somos filhos de pecadores, então somos pecadores. Cristo foi nos buscar lá fora e trazer de volta para a casa do Pai. E nós nos tornamos, então, filhos de Deus através do batismo. O Cristo aplica à criança, no batismo, a sua morte e ressurreição. A pessoa morre nas mãos do demônio e renasce nas mãos de Deus, conforme a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7. Ninguém confessa o pecado original, pois é pecado de carência da graça de Deus. Pois eu podia ter nascido em comunhão com Deus, na graça de Deus, mas meus primeiros pais perderam isso e não puderam transmitir para mim. Eles desobedeceram, perderam essa graça, então não puderam transmitir para todos nós. Assim, a natureza humana ficou adoecida. Cristo, então, nos trouxe de volta, mas a natureza humana continua com as sequelas do pecado original, ou seja, a concupiscência da carne. Quando digo não ao pecado, digo sim a Deus. É o livre-arbítrio, um amor não obrigatório, mas de adesão pessoal. Livre-arbítrio, livre escolha. Deus não nos obriga a amá-lo, né? Sacramento e sacramental. Ele fez uma explicação interessante também sobre sacramento e sacramental. Nos 7 sacramentos, é Deus quem opera diretamente e não depende da santidade do ministro, do sacerdote. Quando o padre, por exemplo, consagra, batiza, perdoa na confissão, é Cristo quem opera, através daquele ministro, daquele sacerdote. Por isso, não pode ser ministrado à distância, pois é Cristo quem age diretamente ali. Não há confissão, batismo ou comunhão à distância. Já o sacramental é diferente do sacramento. O sacramental, como a bênção, a medalhinha que o fiel usa, o crucifixo, aí depende da fé do fiel e da santidade do ministro. Aí vai depender da pessoa mesmo, da fé daquela pessoa e do ministro que está concedendo o sacramental. Pode ser dada à distância, como pela TV ou internet. Então, uma bênção pode ser dada à distância, porque é um sacramental. O efeito surge se a pessoa tem fé ou se aquele que ministra tem santidade. Então, você pode receber uma bênção pela televisão, pela internet. O professor Felipe Aquino já respondeu, olha, cerca de 6.000 perguntas dos fiéis com dúvidas no programa Pergunte e Responderemos da TV Canção Nova, que está no ar, esse programa, há 6 anos. Olha, inclusive uma coisa interessante que ele disse, o pecado é a raiz da morte. Olha, é importante esse programa, se você puder acessar a TV Canção Nova e também o canal no YouTube, Canção Nova Play, está lá um canal com 1.460.000 inscritos. Se você puder acessar, acesse. O canal do professor Felipe Aquino também é Prof. Felipe Aquino. Você não vai se arrepender. Sepultamento de Tom Veiga nesta quarta-feira. Vamos falar sobre
essa notícia que está na mídia, né? O sepultamento do artista que dava voz e vida ao boneco Louro José Tom Veiga acontecerá nesta quarta-feira, 4 de novembro de 2020, em São Paulo, estado de origem do falecido. Um pequeno velório e as cerimônias de sepultamento serão apenas para familiares e amigos, assim como foi o velório no Rio de Janeiro, realizado em seu domicílio e não no cemitério do Caju, como chegou a ser divulgado. Tom Veiga foi encontrado morto no domingo e a causa divulgada é aneurisma e AVC hemorrágico. Tom tinha 47 anos de idade e foi encontrado morto no condomínio onde morava no bairro Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, pelo seu amigo André Marques. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Meu tempo está acabando. Meu Deus, como passa rápido, hein? Mas eu tenho que falar ainda algumas notícias aqui. Vamos falar aqui do apresentador Fausto Silva. Ele passou por um hospital com um inchaço nas pernas, mas teria sido uma internação rápida. O artista já estaria em casa e até gravou algum material para a televisão. Por sua vez, a atriz Maria Zilda continua com declarações dos tempos em que trabalhava na televisão. Sua última declaração foi que um ator, olha o que ela disse, um ator tinha bafo forte, pois consumia bebida alcoólica antes das cenas. Meu Deus! Pode isso? Consumir bebida alcoólica antes das cenas e tinha um bafo forte por causa disso? Foi o que disse a atriz Maria Zilda. Olha, uma ossada encontrada dentro de um automóvel em São Paulo, ao lado da rodovia Presidente Dutra, pode ser do irmão do ator Marco Rica. O produtor musical Juliano Rica desapareceu há 6 anos, em 2014. Um laudo pericial irá esclarecer se realmente trata-se do corpo do irmão do ator famoso. Na época do desaparecimento, Juliano estava noivo e a noiva, inclusive, publicou um texto na internet desabafando sobre esse período aí, 6 anos, né? Esperando encontrar o noivo. Minha nossa. O laudo sobre o encontro do carro e do corpo irá definir se a morte do produtor aconteceu por acidente ou não. Então agora tem que aguardar o laudo. O esportista Pedro Scooby diz que teve pranchas de surf furtadas de sua casa em Portugal. Ele está morando em Portugal agora? Bem, ele minimizou a ocorrência dizendo que foi na área externa do imóvel e os objetos não teriam grande valor financeiro. Outra notícia aqui dos famosos, o jovem ator Jean Paulo Campos, de 17 anos de idade, virou empresário. Ele investiu R$200 mil na franquia de odontologia que será comandada pelos seus pais. Jean Paulo, que ficou famoso como Cirilo da novela Carrossel do SBT, continuou participando do júri de um programa de televisão. Agora eu tenho aqui uma notícia internacional. Olha, terrorismo volta de vez em quando tem casos de terrorismo na Europa. Há pouco tempo foi na França, agora na Áustria. Foi registrado um atentado terrorista que chamou a atenção das autoridades de países vizinhos da Europa. As informações iniciais dão conta de que, nesse ato terrorista na Áustria, houve 4 pessoas mortas e muitas feridas. Agora uma notícia voltando para o Brasil. Uma operação das Forças Armadas foi realizada no estado do Maranhão. Olha, essa operação teria sido uma das maiores dos últimos tempos, favorecendo tribos indígenas que receberam vários benefícios. Deixa eu ver aqui se dá ainda para falar mais alguma notícia. Tem uma manchetes do jornal A Tribuna ainda. Vamos lá, vamos falar, porque eu não falei anteriormente, é bom falar. Jornal de terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, para a gente encerrar aqui. Manchetes do jornal impresso A Tribuna, de terça-feira. Eleição pode ser decidida na justiça.
concursos vão ter 7.912 vagas em um ano, com salário de até 23 mil. Seleções foram autorizadas para a União, estados e municípios. Há chances para todos os níveis de escolaridade. Um dos mais esperados é o concurso, a seleção da Polícia Federal, que deve abrir 2.000 vagas para delegados e agentes. Nossa Senhora, quantas vagas! 10 maiores erros de quem não consegue emagrecer. Estudante Ana Carolina de Oliveira Assis deixou de lado receitas da internet e buscou a ajuda de uma nutricionista para preparar uma dieta equilibrada. Tem até uma legenda de fotografia aqui. Deixa eu ver aqui. Lamento por tanto ódio na internet. É uma manchete. Painel, apesar das rusgas entre Jair Bolsonaro e João Dória, Programa Nacional de Vacinação está mantido. Estado registra uma morte por Covid em 24 horas. Dados de exames são divulgados todos os dias. Empresas mudam seleção para surpreender os candidatos a emprego. Já estão mudando as regras. Recrutamento às cegas, digitalização da entrevista e teste comportamental são algumas novidades. Capixaba procura colegas de viagem ilegal para os Estados Unidos, feita há 30 anos. Bem, não tem mais tempo, tem que chegar ao final, né? Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quarta-feira, 4 de novembro de 2020. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. A paz para todos vocês que acessam o Web Jornal do Paulo Maciel, edição de meio de semana, quarta-feira, 4 de novembro de 2020.